Olá, eu me chamo Marcela, eu estou agora apresentando a minha pesquisa do PIBIC, edital 2021/2022, do CNPq-UNB. Minha pesquisa consiste no levantamento florístico e fitossociológico da vegetação arbustiva arbórea em cerrado típico, no Parque Estadual dos Pirineus, Goiás. O nome do meu orientador é José Roberto e nós somos da Engenharia Florestal UNB. Então, eu inicio agora o trabalho falando um pouco sobre a introdução do cerrado. O cerrado é um bioma que possui uma alta diversidade de paisagens e esse fator ele determina a elevada riqueza de espécies e faz com que a flora do cerrado seja a mais rica entre as savanas do mundo. E então, o bioma cerrado ele é colocado como hotspot para a conservação da diversidade biológica mundial. Então, visto que há poucas pesquisas, né, da área da conservação do cerrado, o nosso propósito em estar coletando material e fazendo todo esse procedimento de pesquisa é realmente aumentar o número de pesquisas para que haja uma maior conservação do bioma. Então, nosso objetivo nesse trabalho foi descrever a composição florística e estrutura da vegetação de um fragmento de cerrado típico, que no caso aqui foi no Parque Estadual dos Pirineus, né, no Goiás. Ele fica em Cocalzinho, fica a uns 120 quilômetros aqui de Brasília. Nós abrimos 10 parcelas de 20 metros por 50. Todos os indivíduos lenhosos com diâmetro basal acima de 30 centímetros foram medidos. E nós fizemos análise de dados, né, de diâmetro e altura, dividindo em classes, os parâmetros fitossociológicos e os índices de Shannon e de Peelo. Os resultados que nós obtemos foi uma densidade de 2.224 indivíduos por hectare, com uma área basal de 10.592 metros quadrados por hectare. Isso significa que esse fragmento cerrado, né, o cerrado, ele possui uma alta resiliência contra queimadas, né, visto que todo ano o cerrado pega fogo e mesmo assim nós obtivemos 2.224 indivíduos e 10.592 metros quadrados por hectare, mostra uma alta resiliência dessa vegetação perante ao fogo. Então, isso é comprovado aqui nas 50 espécies, né, que foram observadas. Nós tivemos uma diversidade aí de 50 espécies, 26 famílias botânicas. Nelas predominou-se a Dillenaceae e a Fabácea, devido à alta frequência de Davula elliptica e Micrista rubiculata. Também foi medido o índice de Shannon, que resultou aqui em 3,11. O índice de Shannon, ele mede a diversidade, né? Então, ele possui uma classe de 1,5 a 3,5. Então, esse resultado 3,11 significa que realmente há uma diversidade de espécies, né? E o índice de Peelou, ele já calcula a uniformidade da distribuição dos indivíduos. Então, ele vai de 0 a 1. Então, esse resultado de 0,88 podemos considerar que foi uniforme, né, a distribuição. Então, os parâmetros fitossociológicos também calculados, né, também vistos, foi a densidade, a frequência das espécies, o quanto a espécie domina numa área. E nós dividimos também a altura e o diâmetro em classes, né? Então, a distribuição do diâmetro resultada foi em forma de exponencial negativa, como podemos ver aqui. A classe de diâmetro, ela formou o J invertido com uma maior concentração de espécies com diâmetro basal aí de 5 a 6,6 centímetros. Então, nós podemos observar aqui que há uma maior concentração de indivíduos finos e uma menor concentração de indivíduos grossos, né? O que mostra que a vegetação do cerrado ela é autorregenerativa, com uma maior quantidade de indivíduos novinhos e menor quantidade de indivíduos velhos. Na classe de altura, nós podemos observar também que há uma maior concentração de indivíduos baixos, de 1,5 m a 2,5 m, e baixíssima quantidade de indivíduos lenhosos grandes, né? Então, pode-se considerar que o cerrado ele é uma vegetação, ele é um bioma de vegetação de baixo porte. Então, nós podemos concluir que durante esse estudo, durante todos os processos analisados, ele possui uma alta diversidade de espécies, assim como nós pudemos calcular a densidade, né? O índice de Shannon mostrou pra gente que possui uma alta diversidade de espécies. É um fragmento, um bioma estruturalmente denso, né? Em uma parcela de 20 metros por 50 nós obtivemos 2.224 indivíduos.
possui uma elevada área basal, como nós podemos ter visto, e o porte dessa vegetação é baixo, como vimos anteriormente.